Já dá? Até pera um pouquinho aí, vamos ver se é aqui, né? Deu. Deixa aqui. Obrigadão, hein? Hoje é 25. Obrigado. Pois é, um mês de Natal. Pronto, essa era a equação que a gente está estudando, de segunda ordem apenas. Aqui a gente tirou a variável independente, deixou só no segundo membro, para ficar mais curtinho. Se ela for exata, a outra forma dela é que o primeiro membro se escreve sob a forma de uma derivada, né? Então, essa forma de derivada, nós já vamos expandir, ela vai ficar assim. A1 grande, derivada segunda, mais, aqui fica A1 mais A0. Fica A1 mais A0. A0. Aqui Y duas linhas. Esse aqui Y', para ficar com Y'. Aqui é um linha. É um linha, tá? E só com o Y fica A0 linha. Y é esse aqui. Igual H. Então, essa é a forma expandida do jeito de escrever o primeiro membro quando a equação é exata. O que a gente vai fazer para relacionar os A pequenos com os A grandes é pegar aqui, ó, coeficiente da derivada segunda igual ao coeficiente da derivada segunda e assim por diante, tá? Então, o A2 pequeno vai ser igual ao A1 grande. O A1 pequeno vai ser igual ao A0 mais o A1 grande derivada. E o A0 pequeno vai ser igual ao derivada do A0 grande. Pronto, essas três relações existem entre os coeficientes originais
e a nova forma da equação com o A0 grande e o A1 grande, tá? A nossa ideia é relacionar os coeficientes pequenos através aqui do segundo membro. Veja só. Aqui nós temos a derivada do A0 e na segunda só temos o A0. Aqui nós temos o A1 e aqui temos a derivada. Então dá para relacionar, né? Tipo assim, ó. Se a gente derivar essa segunda aqui uma vez, fica a derivada desse, derivada primeira desse, derivada segunda deste. A derivada primeira desse, que é essa aqui, vai entrar o A0, tá? A derivada segunda deste, a gente vai derivar duas vezes esse aqui e vai entrar o A2. Essa é a ideia, tá? Só que aqui, lembrar que o A0 grande e o A1 grande eram só de classe C1, né? Tinha derivada só a primeira. Nós vamos precisar da derivada segunda do A1. Vamos dizer isso aqui. Então, o que a gente vai fazer é derivar a segunda duas. Vamos fazer de novo, né? Não tem problema. Então, a primeira vamos derivar duas vezes. A2, duas linhas, igual a A1, duas linhas. Encostei agora. Encostei lá e ficou maluco. Não quer sair. Pronto. A2, duas linhas, igual a A1, duas linhas. Esse A1, duas linhas, pode não existir, né? Porque A1 é de classe C1. Então, vamos escrever aqui. A derivada de A1 linha A1 linha deve ser diferenciável. A gente só está pedindo isso, que tenha derivada segunda. Não estamos pedindo que a derivada segunda também seja contínua, não precisa, tá? Basta ter só a derivada segunda. A segunda equação a gente vai derivar uma vez. Fica A1 linha igual a A0 linha mais A1 duas linhas. Pronto. E a partir desta, nós vamos escrever aqui, ó. A1 duas linhas, nós vamos trocar por A2 duas linhas. Pronto. Tá aqui, A2 duas linhas. Esse aqui vamos passar para o lado de lá. Vai com sinal menos. A1 linha. Mais a derivada do A0 linha é o A0 pequeno. Pronto. A relação entre os coeficientes da equação diferencial original é essa aí, tá? E essa relação é se e somente se. Então, se essa relação é válida, a equação diferencial é exata. Pronto, então, dado uma equação diferencial de segunda ordem, a gente vai fazer essa verificação aqui. Se for igual a zero, ela é exata. É só escrever o segundo membro na forma de uma derivada e continuar. Se der diferente de zero, nós vamos dar agora dois resultados que nos permitem transformar, eventualmente,
a equação numa equação exata. A primeira é essa aqui, ó. Uma função v de classe C2 e é intervalo de definição da equação diferencial. Ela precisa ser de classe C2, ou seja, ela é contínua, a derivada primeira também é contínua, a derivada segunda existe e também é contínua, tá? Então, essa função v precisa ter tudo isto. Ela é de classe C2, ela é chamada de um fator integrante da nossa equação diferencial. L de y igual, segundo membro, se e só se v é a gente vai ver que o fator integrante vai ser a solução de uma equação diferencial. Diferentemente da fator integrante para a equação linear de primeira ordem, o fator integrante é exponencial elevado à integral, né, de um coeficiente. Aqui, para a equação de segunda ordem, o fator integrante não é mais assim. Ele é uma solução, a gente vai ver agora qual é a equação diferencial que vai originar os fatores integrantes. Então, é uma solução da equação diferencial ordinária linear normal. Tudo isso aqui, a equação de origem já é, mas essa aqui precisa ser homogênea também. Essa é a equação diferencial, o operador dela vamos chamar de M grande. M grande de V. E ela é definida em cima daquela relação dos coeficientes, tá certo? É A2, duas linhas, menos A1 linha, né? Mais A0. Exatamente essa aqui, ó. A2 vezes o fator integrante, derivada segunda, menos coeficiente A1 vezes o fator integrante, derivada primeira, mais A0 vezes o fator integrante, igual a zero. Pronto, esta aqui é a equação diferencial homogênea, cujas soluções são fatores integrantes da equação diferencial dada. O problema é que essa equação diferencial é tão complicada quanto a outra. A gente não conseguia resolver a outra. Eventualmente, essa aqui a gente também não consegue. Então, esse processo para aí, né? Se a gente não conseguir achar um fator integrante, nada feito, né? Nada feito. Esse aqui, o teorema terminaria aqui. Aí teríamos que dar, em forma de observação,
a forma, né, aberta da equação diferencial, que eu vou dar aqui dentro do teorema mesmo, tá? Então, repetir essa equação aqui, mas já efetuando essa derivada segunda e essa derivada primeira. Então, essa equação diferencial tem o seguinte aspecto: m de v igual a 2 v duas linhas 2 a linha 2 menos A1 V', e o coeficiente de V é aquela relação A2 duas linhas menos A1 linha mais A0. V igual a 0. Pronto. Então, se a gente conseguir obter uma solução dessa equação diferencial, ela é um fator integrante da equação dada. A gente pega essa solução, multiplica os dois membros da equação dada e descobre o A0 grande e o A1 grande, tá? Essa equação diferencial, essa fórmula das derivadas segundas e tal, o operador diferencial é esse m grande aqui, tá certo? Vou colocar aqui sob a forma de observação. Esse operador diferencial m é chamado adjunto do operador diferencial L. Tá, o tal do adjunto que a gente está falando desde a aula passada é exatamente esse operador diferencial que aparece aqui, ó. De modo que essa equação diferencial homogênea é chamada equação diferencial adjunta, tá? A equação diferencial adjunta obrigatoriamente precisa ser homogênea, tem que ser igual a zero. Nós vamos agora dar uma identidade que reúne o operador diferencial L e o seu adjunto. Se não for o adjunto do L, a relação que nós vamos dar agora é falsa. Essa relação se chama identidade de Lagrange. Então, sejam o operador diferencial linear normal. Vai lembrar? Operador diferencial linear normal, tá? L e seu adjunto M. Então, para esses dois, o L e o adjunto, a identidade de Lagrange é a seguinte. Integral de A até B
V aqui é uma solução da equação adjunta, tá? L de Y menos Y M de V dx. Pronto. Então, essa integral desses dois produtos, dessa forma aí, se o M for o adjunto do L, é dada, é uma integral definida, né? Então, vai ser o número real. É dada pela seguinte expressão. A2 vezes V vezes a derivada primeira de Y menos A2 multiplicado por V, derivada do produto, vezes Y, mais A1, multiplicado por V, multiplicado por Y. Isso aqui entre A e B. Certo? Então, nós calculamos essa expressão no limite superior e subtraímos o valor da mesma expressão no limite inferior, A e B. Vai dar um número real, tá? Então, qualquer que seja o formato, né, dos coeficientes A1, o A0 nem aparece, né? A1 e A2, o resultado dessa integral aqui é aquele número real lá. Desde que esse M seja o adjunto do L. Se não for, aquilo lá não vale. O segundo membro não é aquele. Certo? Eu vou dar uma apertada aqui embaixo mesmo. Quando nós definimos o produto interno de funções, o produto interno de funções era uma integral definida, né? Produto das funções, e tinha junto aqui uma função que a gente escreveu R de x e chamou a função R de x de função peso, né? Era uma função positiva, ela aparecia na integral de A até B, de R vezes V vezes L, ou R vezes Y vezes M. Isso aí era o produto interno, né, escalar, das funções V por L de Y em relação à função peso. Tá? Aqui não tem a função peso. Então, essa integral é o produto interno que a gente chama de natural, né? A função peso igual a 1. Vamos, então, representar aqui embaixo, para ser igual àquilo, esse produto interno. Vai ser V escalar L de Y menos Y escalar M de V. Isso aqui é exatamente o valor da integral, é o produto interno dessas duas funções em relação à função peso R de x igual a 1. Né? Só para relembrar, na aula anterior nós definimos a transposta de uma transformação linear. O operador diferencial é uma transformação linear. Se por um mero acaso esse segundo membro for zero, o número real pode ser zero, né? Se por um mero acaso o segundo membro for zero, então fica V escalar L de Y é igual a Y escalar M de V. Se a gente se lembrar, esse M aqui é o transposto do L. A gente definiu o transposto assim, né? Era uma transformação linear que fazia com que esse produto interno fosse igual um ao outro. Então, caso, né, o segundo membro dê zero,
o M é o transposto do L, de acordo com aquela nossa definição. Nós vamos daqui a pouco explorar mais um pouquinho essa propriedade aí. Vamos utilizar então a nossa equação adjunta para resolver a equação diferencial de coeficiente variável. Por exemplo, essa aqui, ó. X² menos 2x y duas linhas mais x² mais 4x menos 6 derivada primeira mais 4x vezes y igual 2 vezes x menos 1. É uma equação não homogênea, né? Não homogênea, diferencial, linear, derivada segunda, primeira e a incógnita estão elevadas ao expoente 1, então é linear. Nós precisamos que ela seja normal, né? Então, por exemplo, em x igual a 0, o coeficiente dominante se anula. Temos que excluir o zero do domínio I. Também, em x igual a 2, o coeficiente dominante se anula. Tá? Então, o nosso intervalo I pode ser, não pode ter o 0, não pode ter o 2. Esse é o intervalo I possível. Outro intervalo I possível. Tirando o 2 e o restante dos reais pode ser. Também, um outro intervalo I possível, em que a equação é normal, é para o negativo, né? Menos infinito, 0. Pronto, então, qualquer um desses três intervalos, a equação dada é normal. Tá? A solução que nós vamos achar, em princípio, né? A gente não achou a solução, mas em princípio, a solução pode valer em qualquer um desses três intervalos. Se ao final do processo nós acharmos dentro da solução um logaritmo neperiano, se tiver, então esse último intervalo aqui não se aplicaria, tá? Mas tem a solução, tem um monte de lugar que ela pode existir. Bom, a primeira coisa a fazer então é verificar se ela é exata, né? Vamos calcular aqui, ó. A2, duas linhas, menos A1, linha, mais A0. É só derivar isso aqui duas vezes, essa aqui uma vez, e somar com 4x, tá? Isso aí no caso dá 2 vezes x menos 1. Não deu 0, né? Então, aquela somazinha ali não é 0. A equação não é exata. É só uma observação, deu igual ao segundo membro, né? Mas é uma baita coincidência, não tem nada a ver. O valor disso aqui vai ser uma função
que não tem nada a ver com o segundo membro. Aqui, por acaso, deu igual ao segundo membro, tá? Mas é coincidência. Bom, já que não é exata, a gente tem que obter a equação adjunta dela e tentar achar uma solução, tá? A equação adjunta dela, nós temos o formato dela, é essa aqui, ó. Adjunta, esse aqui é igual x quadrado menos 2x v duas linhas. Esse tio aqui embaixo não tem. Mais 2 menos x quadrado vezes v' e mais 2x menos 2 vezes v igual a zero. Pronto, essa é a equação adjunta. Ela é tão complicada quanto a equação dada, né? Como é que a gente resolve isso, certo? Vamos dar daqui a pouquinho os três tipos de tentativa que a gente vai fazer para achar um fator integrante. Tá? Só se esses três tipos não funcionarem, a gente esquece, não dá para fazer a equação diferencial. Aqui, por um mero acaso, veja só o que acontece aqui, ó. Nós precisamos resolver a equação diferencial. Precisamos achar a função v. Só que a função v aparece aqui, aparece a derivada primeira, aparece a derivada segunda. Está atrapalhando, né? Se não tivesse ela, veja só o que acontece, ó. Vamos tirar aqui as incógnitas. Tirar essa função aqui, tirar esta aqui, tirar esta aqui. Pronto, o que acontece? Fica x quadrado menos x quadrado dá zero. Menos 2x mais 2x dá zero. E mais 2 menos 2 dá zero. Por mero acaso, os coeficientes dá zero. Por acaso também, tá? Então vamos repor aqui as variáveis. V duas linhas, V', V. Pronto, só que essa particularidade nos diz a seguinte informação. Precisamos de uma função v, cuja derivada seja igual a v, cuja derivada segunda também seja igual a v. Se isso acontecer, a gente cancela tudo e satisfaz. Então, essa função v é a solução. Qual a candidata para ela? Exponencial, né? Pois é. Então, v de x igual a e elevado a x. Pronto. É um processo não ortodoxo, mas resolve, né? Bom, esse é o nosso fator integrante. E vamos usar daqui a pouco. As tentativas, as três que a gente vai utilizar, né, para achar um fator integrante são essas aqui, ó. O fator integrante é do tipo exponencial de AX. A aqui é um número real. A gente pega, substitui isso aqui na equação diferencial e vê se acha um valor para A. Se achar, é exponencial desse A vezes X, é um fator integrante. Segunda tentativa. É x elevado a um número real. M. M não precisa ser inteiro, não. Número real. Também, substitui isso aqui
na equação adjunta e ver se acha um valor para o expoente. Se achar, tem que ser valor real. Se achar, o fator integrante é x elevado a esse m que a gente achou. E a última tentativa é multiplicar as duas, tá certo? V de x é um produto das duas. X elevado a m vezes E elevado a x. Substitui essa tentativa aqui na equação diferencial e vê se tem um valor real para A e um valor real para M. Se tiver, o fator integrante é aquele lá. Tá? Se a gente não conseguir achar, esquece, não vai ser possível resolver a equação dada transformando ela em exata. Bom, aqui nós achamos, né? Tá aqui, ó. Se a gente fosse tentar isso aqui, a gente descobriria que A igual a 1 era servil. Vamos voltar para a equação original agora. Nós vamos multiplicar a nossa equação original por ela. Não vou multiplicar aqui não, vou usar isso já. E usar as nossas relações. A1 grande é igual ao coeficiente A2 na equação dada, pré-multiplicado pelo fator integrante. Certo? Então fica isso aqui, ó. X quadrado menos 2x. Esse é o que já estava lá. Nós agora vamos multiplicá-lo pelo fator integrante. Pronto. O A0 grande mais A1 grande derivada é igual ao A1 pequeno que está lá, x quadrado mais 4x menos 6 vezes o fator integrante. E a última relação, A0 grande derivada é igual a 4x vezes o fator integrante. Pronto. Dessas três relações, nós vamos tirar o A1 grande e o A0 grande. Tem três equações, né? Só temos duas incógnitas. Então, normalmente, o A1 grande já está até, né? Já é o próprio, não tem que fazer mais nada. Está até escrito aqui. Para calcular o A0 grande, a gente deriva este, substitui aqui e tira o A0 e pronto. A terceira não usou. Para que serve a terceira? Se a gente não tiver com muita certeza, a gente pega o A0 grande daqui, deriva, tem que dar igual àquilo. Se der, tá certo. Se não der, a gente volta aqui e recalcula o A0, tá? Então, essa equação aqui, normalmente, nós não vamos tirar o A0 dela, tá? Não vamos integrar isso aqui, não. Ok? Isso aqui é só para fazer conferência do A0 já obtido, se a gente não tiver muita certeza de que aquele é o A0 mesmo. Bom, então aqui no caso, derivamos esse uma vez, substituímos aqui o A0 grande, vou colocar aqui na frente, é igual a 4 vezes x menos 1 vezes a exponencial de x. Pronto, então temos os dois coeficientes da nossa forma reduzida lá, né, da equação exata. Vamos escrever então, o primeiro membro vai ser escrito como a derivada de uma equação de primeira ordem. O segundo vai ser o segundo membro da equação dada, não esquecer, já multiplicado pelo fator integrante. Vai ficar assim, ó.
Primeiro membro é derivada em relação a x. A equação de primeira ordem é essa aqui. X quadrado menos 2x exponencial de x, y, linha, o A0 grande, 4 vezes x menos 1, exponencial de x, y, igual, o segundo membro era 2 vezes x menos 1 vezes a exponencial de x. Pronto, já multiplicamos todos os dois membros por exponencial de x. Para resolver a integral do primeiro membro, já é direto que está no colchete, sem força nenhuma, né? Lá na nossa tabela de integrais, a gente tira a integral dessa função e não esquecer de somar a constante de integração, tá? Então, efetuando essa primeira integração, chegamos nisso aqui, ó. Já vamos fazer também o seguinte, ó. Efetuando a primeira integração, vai ficar aqui uma equação diferencial de primeira ordem, né? O segundo membro vamos achar agora. Precisamos escrever essa equação de primeira ordem na forma normal. Então, já vamos dividir os dois membros da equação que vamos obter por esse coeficiente aqui. Certo? Então, fica assim, ó, a equação de primeira ordem que a gente vai obter é esta aqui. Y' mais 4 vezes x menos 1 sobre x quadrado menos 2x vezes y igual C1 é a primeira constante de integração, e elevado a menos x sobre x quadrado menos 2x. E tem mais 2 dividido por x. Pronto, dá isso aí. Tá, então, integrando os dois lados de uma vez só, colocando no segundo membro a constante de integração C1, e depois dividindo tudo por esse coeficiente dominante, a equação de primeira ordem linear obtida é esta aí. Certo? Bom, a equação de primeira ordem, sendo linear, nós resolvemos todas. É só, né, a nossa tabela de integrais, ter as integrais aí que vamos precisar. Tá? Aqui, o fator integrante dessa equação de primeira ordem é a exponencial elevada à integral dessa função aqui. Certo? Vamos achar esse fator integrante dessa equação de primeira ordem agora. Fator integrante é igual a E elevado àquela integral lá. 4 vezes x menos 1 sobre x quadrado menos 2x dx. Lá na tabela de integrais, certamente aqui ela não vai ter. Vamos chamar o denominador aqui de U grande.
O grande é x² menos 2x. Calculando aqui a diferencial desse u, vai dar 2 vezes x menos 2. Então, 2 vezes x menos 1 dx. Pronto. O x menos 1 tem no numerador, né? Então, vamos reescrever esse numerador aqui com esse formato aqui, ó. Colocar aqui assim, ó. Tirar isso aqui, tirar isso aqui. Deixar 2 do lado de fora e ali dentro vamos colocar o outro 2. 2 vezes x menos 1. Pronto. Com essa arrumação, o que a gente tem? Integral de du, né? Du sobre u. Integral de du sobre u, o quê? Log neperiano, né? Então, isso aqui fica exponencial de 2 vezes o logaritmo neperiano do denominador. Logaritmo neperiano de x² menos 2x. Uma propriedade do logaritmo neperiano é que 2 vezes isto aqui é o logaritmo neperiano desse argumento ao quadrado. Certo? Então, vamos fazer isso. Tirar esse 2 daqui. Tirar o 2 daqui. Escrever aqui no expoente. Propriedade do logaritmo. Logaritmo de alguma coisa ao quadrado é 2 vezes o logaritmo da base. Ok? Agora a gente tem exponencial do logaritmo neperiano dessa função. No fundo, isso aqui é igual a quanto? Só a função, né? Lembra disso? Só a função, né? x² menos 2x ao quadrado. Pronto, esse é o nosso fator integrante. Fator integrante daquela equação linear de primeira ordem é aquela função lá. A gente vai pegar esse fator integrante, multiplicar os dois lados da equação de primeira ordem, ela vai passar a ser escrita desse formato aqui, ó. O primeiro membro, como aquilo lá é o fator integrante, é derivada em relação a x do fator integrante x² menos 2x vezes a incógnita. Certo? O fator integrante sempre faz isso, né? Se nós efetuarmos essa derivada aqui, nós vamos achar exatamente o primeiro membro da equação diferencial lá. Isso aqui é igual. O segundo membro agora fica assim, ó. A primeira constante de integração, x² menos 2x, exponencial de menos x, e mais 2x, x menos 2 ao quadrado. Pronto. Integrando mais uma vez, o primeiro membro já fica, a solução já é obtida. E aqui a gente pega na tabela de integrais, aquelas integrais das duas funções, somando uma segunda constante de integração. Certo? E no final de tudo, para obtermos a solução, é só dividir o segundo membro por isso aqui. Tá?
Então, a solução geral final é esta aqui. Solução geral da equação dada é igual. Essa constante C1, ela vai virar, a gente vai colocar aqui um C1 asterístico, porque ela muda de sinal, tá? Ficaria menos C1, para não ficar um sinal menos numa constante arbitrária, não tem sentido, né? A gente troca o nome da constante por C1 asterístico. C1 asterístico, exponencial de menos x sobre x menos 2 ao quadrado segunda constante arbitrária x quadrado menos 2x ao quadrado e mais a função que está faltando, eu vou espremer aqui embaixo, tá? Lá não vai caber. Vai ficar isso aqui, ó. 3x quadrado menos 16x mais 24 sobre 6 vezes x menos 2 ao quadrado. Pronto, essa é a solução geral da equação dada. Ela possui duas constantes arbitrárias. Isso porque a equação é de segunda ordem. Possui aqui uma parte da solução fora das constantes arbitrárias, indicando, né, que a equação diferencial era não homogênea. Tá ok? Então, a solução completa está aqui. As duas primeiras a gente chama de solução geral da equação homogênea associada. Essa aqui, que não tem constante arbitrária, é uma solução particular, né, da equação não homogênea completa. Tá ok? Então, tem que ter as duas. A parte da solução com as duas constantes arbitrárias e um pedaço da solução que, se a gente substituir isso aqui lá na equação diferencial, vai dar o segundo membro. Se substituir essa aqui na equação diferencial, vai dar igual a zero. E aqui também, tá? Olhando agora para a solução, aqueles três tipos de intervalo que nós demos, funciona, né? Aqui não pode ser igual a 2, nem aqui e nem lá. Então, os intervalos podem ser 0, 2, 2 é infinito ou menos infinito a zero, não tem problema nenhum, tá? A solução só não existe em x igual a zero, né? E em x igual a 2. Aliás, x igual a zero aqui nem tem problema, né? Ali não tem problema. Tá certo? Ah, tem, então tem problema. Tem um x aqui. Tem um x aqui. Então, a solução não vale em x igual a 2, x igual a 2, x igual a 2 também, mas x igual a 0 também, tá? Então, nesses três pontos, a solução não existe e também nesses três pontos a equação não era normal. Bom, o primeiro exemplo é esse. A gente achou o fator integrante era de um daqueles três tipos, né? Vamos dar um segundo exemplo agora.
logaritmo neperiano de x menos 1 menos 1. Oi? É só 2, né? X igual a 0, x igual a 2. Não, é só 0. 3 é o número de intervalos. Eu devo ter falado 3 pontos também, mas são 3 intervalos. Y, 2 linhas. Mais x 4 vezes logaritmo neperiano de x menos 1, y', e mais duas vezes logaritmo neperiano de x mais 3 vezes a incógnita igual, o segundo membro é 3x. Pronto, a equação de segunda ordem é não homogênea, linear, tá? Só vamos ver os intervalos em que ela é normal. Não pode ter o zero, por causa do x só. Também não pode ter o zero por causa do logaritmo neperiano, né? E também por causa do logaritmo, o x tem que ser positivo, né? Então, acho que o único intervalo que tem aqui é só excluindo o zero, né? 0 e infinito. Então, a solução que nós vamos achar é válida na parte positiva da reta real. O segundo membro sozinho, permitiria que x negativo, né, vale também. Mas os coeficientes da equação diferencial não permitem isso. Bom, então, da equação diferencial, um domínio é esse aí, tira o zero, né? Qualquer número real positivo. Verificar se ela é exata. A2, duas linhas, menos A1, linha, mais A0. Calculando isso aí, isso vai dar igual a 1. Então, não deu zero, né? Ou seja, a equação dada não é exata. Tem que achar a equação adjunta e procurar uma solução dela. A equação adjunta, o coeficiente dominante dela é igual ao da equação original. X² logaritmo neperiano de x menos 1, V duas linhas, menos x vezes V', mais V igual a zero. Pronto, essa não tem aquela propriedade dos coeficientes somados darem zero, tá? Então aqui nós temos que experimentar uma daquelas 3 tentativas, né? Mas aqui, olhando a segunda parcela e a terceira parcela, se a gente já fizesse V de x igual a x, será que atende? Aqui fica x, a derivada de x dá 1, fica menos x mais x. A derivada segunda não interessa mais, tá? Então, se a gente tentasse aquela x elevado a m, já ia descobrir que m igual a 1 dava. Ok? Então, isso é um fator integrante. Vamos multiplicar a equação dada por ele e escrever aqui os nossos coeficientes.
A0 grande, A1 grande, A1 grande é igual, esse mesmo aqui, né, vezes x. X ao cubo, logaritmo neperiano de x menos 1. Essa já é a função A1 grande. Pronto. A0 grande mais a derivada de A1 é igual o segundo coeficiente lá vezes x. É x quadrado logaritmo neperiano de x menos 1. Pronto. Nós derivamos aqui o A1 grande, substituímos aqui e achamos o A0. Vou colocar o A0 aqui já. A0 grande é igual a x ao quadrado logaritmo neperiano de x mais 1. Pronto, já achamos os dois coeficientes. A terceira equação, A0 grande linha é igual a x vezes 2 vezes o logaritmo neperiano mais 3. Pronto, essa aí é só para conferir, né, o A0. Bom, nós vamos voltar lá, escrever a equação diferencial de primeira ordem, já na forma normal, tá? Então, teremos esta equação linear aqui, ó, já na forma normal. Derivada primeira, mais x vezes logaritmo neperiano menos 1, o numerador, logaritmo neperiano mais 1, y igual, a gente já integrou uma vez, né? Tá? Integrou uma vez, né? Porque teria que ter aqui a derivada disso, né? Igual ao segundo membro vezes x. Como não tem, a gente já integrou uma vez. Então, já aparece aqui a primeira constante de integração. É x ao cubo, logaritmo neperiano de x menos 1. Mais a outra parte é 1 sobre logaritmo menos 1. Logaritmo neperiano de x menos 1. Tá. Bom, se tinha mais um ponto que não podia, né? Vamos voltar aqui para corrigir, agora que eu vi aqui. Vamos voltar aqui na página anterior. Esta aqui. Ainda não é nesta. Aqui. Esse intervalo está errado, né? X igual a 0 não pode. Mas quando x for igual a E, também não pode. Tá? Vamos corrigir aqui, ó.
Esse aqui não pode. Então é 0 até E. É um deles. Vou colocar aqui na frente, tá? Para não ter grandes complicações. O outro seria de E para frente. É infinito. Pronto, acho que agora está certo. Durante a solução a gente vai ver se tem mais problema aí, tá? Mas por enquanto está certo. Então essa equação dada, ela é normal nesse intervalo, nesse domínio, ou, se a gente quiser, no outro domínio. Tem que excluir o zero, tem que excluir o Ezinho. Não sai. Saiu. Bom, equação linear de primeira ordem não homogênea. Em princípio, sabemos resolver, né? Qualquer que seja ela. Fator integrante aqui. Fator integrante. Colocar o E bem aqui embaixo. E elevado à integral desse coeficiente aí. Vamos separar o coeficiente já em duas parcelas. Fica denominador x logaritmo neperiano de x menos 1. O primeiro numerador é log neperiano. Mais o denominador é o mesmo. Log neperiano menos 1. E agora o numerador é 1. Pronto. Esse é o expoente da nossa exponencial. Pronto. Novamente fazendo aquele chamar esse denominador aqui de U grande. A derivada dele fica derivada de x é 1, então fica logaritmo menos 1, mais x vezes a derivada lá do que está lá dentro. Derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então vai dar 1 só. Então nós tínhamos logaritmo menos 1 mais 1. Dá logaritmo só. Deu para ver? Ou seja, está aqui o numerador é a diferencial do denominador. Então essa primeira integral é do tipo du sobre u, né? Essa integral então é o logaritmo neperiano desse denominador aqui. Mas a segunda não dá. Como é que fica a segunda? Vamos dar aqui reescrever isso aqui de outro jeito. Aqui, ó. Tirar esse 1 daqui, tirar esse x daqui e reescrever assim. Ó. 1 sobre x. É a mesma coisa, não é? Estava escrito? Agora sim, né? A derivada do denominador dá 1 sobre x. Então, as duas integrais são do tipo du sobre u. Ok? Bom, então dá o logaritmo neperiano desse aqui. Quer dizer, E elevado ao logaritmo neperiano, mais aquele logaritmo neperiano. As formas dos logaritmos é logaritmo do produto, né? Estou pulando isso tudo aí para não. Tá ok? Então deve dar isso aqui, ó. O fator integrante vai ser igual a x vezes
logaritmo neperiano de x menos 1 ao quadrado. Pronto. Então fica e elevado ao logaritmo neperiano daquela função, que fica só aquela função lá para fator integrante. Nós vamos agora multiplicar esse fator integrante pela equação de primeira ordem. O primeiro membro fica sempre assim, ó. O fator integrante, x vezes logaritmo neperiano de x menos 1, vezes a incógnita, tem que ter um quadrado, né? Ao quadrado, vezes a incógnita, tudo isso aqui derivado em relação a x, né? Esse é o fator integrante, faz exatamente isso. O primeiro membro é a derivada desse produto aqui. Se a gente derivar, vai achar o primeiro membro da equação pré-multiplicada pelo fator integrante. O segundo membro, primeira constante de integração, logaritmo neperiano menos 1 sobre x quadrado e mais x vezes logaritmo neperiano menos 1. Pronto. Integramos dos dois lados, isso aqui já dá direto isto, que a gente pega isso aqui na tabela e não esquecer de somar C2, que é a segunda constante de integração. E no final, para termos a solução geral, nós vamos dividir tudo por esse coeficiente dominante aqui. Ok? Então, a solução geral aí da equação deverá ter esse aspecto final aqui. Ó. A primeira constante também troca de sinal e tem também um número multiplicado por ela. A gente vai chamar de C1 asterisco. O denominador x quadrado, logaritmo neperiano de x menos 1 ao quadrado, segunda constante de integração, x vezes logaritmo neperiano de x menos 1 ao quadrado, e mais a solução particular, que tem o formato x 2 vezes logaritmo neperiano menos 3, e o denominador 4 vezes logaritmo neperiano de x menos 1 ao quadrado. Pronto. Tem aqui também um. Isto aqui também é um. Ah, não, desculpe. Não é um, não. Aqui é logaritmo neperiano de x. O outro é 1. Tá. Então, essa solução tem tudo o que precisa ter. A equação de segunda ordem
ela tem duas constantes. Agora, essas duas constantes, em vez de serem constantes de integração, já vão passar a ser constantes arbitrárias da solução geral, tá? E tem também uma solução particular ou uma função, né, fora das constantes, porque a equação é não homogênea. Se a gente substituir essa aqui na equação diferencial, vai dar igual ao segundo membro. Se substituir essa, depois aquela, vão dar as duas igual a zero. Certo? E aqui, já tendo a solução em mãos, continua aqueles mesmos intervalos, né? Não pode ter o zero, não pode ter o E. Não pode ter o zero, não pode ter o E. E aqui não pode ter o E. Então, são os mesmos, tá? Não vale para intervalo negativo por causa do logaritmo. Bom, de exemplo de equação adjunta, a gente só vai dar esses dois, tá? A outro tipo de solução seria o produto, né, de x elevado a m por exponencial de ax, certo? Tem algumas vezes também, dada a equação diferencial, a gente acha a equação adjunta. Algumas vezes a equação adjunta tem coeficientes constantes. Isso a gente sabe resolver, né? A gente acha a solução geral, nesse caso, e vê das duas qual que simplifica, a gente pegar como fator integrante, para simplificar o segundo membro. E pega essa aí, tá? De modo que, apesar assim das dificuldades de achar o fator integrante, dá para resolver diversas equações diferenciais de coeficiente variável, tá? Utilizando a equação adjunta da equação dada. Nós agora vamos continuar com o estudo das equações adjuntas, mas aqui um pouco mais com mais propriedades. Equações diferenciais ordinárias, vamos chamá-las de autoadjuntas. Autoadjuntas. Eu não sei se pode escrever junto não, tá? Aqui eu estou com separado, mas a minha nota é antiga. Português moderno eu não sei. Se não puder, é só separar aqui e traçar um hífenzinho ali, tá? Essas equações autoadjuntas, então lembrando que a equação adjunta tem que ser homogênea, obrigatoriamente, a equação diferencial que dá origem a ela, para ser autoadjunta, também precisa ser homogênea, certo? Então a nossa ideia é essa aqui, ó. A equação será autoadjunta quando o operador diferencial L for igual ao operador adjunto M. Ok? Isso aí, né? Só vamos rever aqui, eu vou pegar aqui as equações e a gente vai chegar em mais uma relação. Tanto lembrar que as duas têm que ser homogêneas. L de Y tem que ser igual a zero. M de Y, de V, tem que ser igual a zero. As duas, tá? O coeficiente dominante da equação diferencial era A2. O coeficiente dominante da equação adjunta também era A2, lembra? Também era A2. Então, os dois são iguais. Beleza. O segundo coeficiente da equação diferencial original é A1 pequeno. O segundo coeficiente da equação adjunta, evidentemente eu não me lembro de memória,
pegar aqui. É. Dois a linha 2 menos A1. É 2 a linha 2 menos A1. A1, não 1. A1. Tá. Nós estamos igualando os dois porque a gente quer que a equação seja autoadjunta. Então, a equação diferencial tem que ser igual à sua equação adjunta, tá? Bom, para esses dois aqui serem iguais, o que precisa acontecer? Passa isso para cá, fica 2 a 1 igual a 2 a linha 2. Então, isso aqui nos permite escrever que a linha 2 tem que ser igual a A1. Pronto. A última equação, o último coeficiente, vamos escrever aqui em cima, da equação original é A0. O último coeficiente da equação adjunta era a relação de exata, né? Então, é A2, duas linhas, A2, duas linhas, menos A1 linha, mais A0. Estamos igualando os dois, porque estamos querendo que a equação seja autoadjunta. Bom, aqui no caso, o A0 corta. Esse A0 corta com esse A0. Então, fica A2, duas linhas, menos A1 linha, é igual a 0. Tá? Se a gente pegar a equação anterior, essa aqui, vamos passar o A1 para o primeiro membro. Passar para o primeiro membro. Esse menos aquele é igual a 0. Está parecido, não está? Então, se a gente derivar essa equação uma vez, aqui fica derivada a segunda, aqui fica derivada a primeira. Isso aqui dá esta. Certo? Então, quando... Vamos escrever aqui embaixo, aqui em cima. Aqui, ó. Quando a equação for autoadjunta, o operador adjunto é igual ao operador dado e não essa aqui, né? A derivada do coeficiente dominante, a linha 2, é igual ao coeficiente A1. Pronto, isso tem que acontecer. Certo? Então, as nossas equações... esse aqui é igual, hein? Tá esquisito aqui. Igual. As nossas equações adjuntas serão homogêneas e a derivada do coeficiente dominante é igual ao coeficiente da derivada primeira, y'. Só para mostrar que essa relação aqui é mais teórica do que tudo, vamos ver daqui a pouco que todas as equações de coeficientes constantes são autoadjuntas. Vou pegar uma equação qualquer aqui, ó. Y duas linhas mais 4y' mais 4y igual a 0. Pronto, é a equação de coeficientes constantes, tá? A derivada do coeficiente dominante, o coeficiente dominante é 1. A derivada de 1 é 0. Não é igual a 4. Tá? Então, essa relação aqui, derivada do coeficiente dominante igual ao coeficiente de y', só vale quando a equação é autoadjunta, mas também só vale quando ela for escrita numa forma especial.
Só que para a gente escrever na forma especial, ela já tem que ser autoadjunta. Se a gente conseguir escrever, ela já é autoadjunta. Aí não precisa verificar. Quer dizer, a relação é inútil, né? Inútil. Se a gente escrever na forma autoadjunta, isso aqui já é automático. Dada a equação daquele tipo lá, se isso aqui não se verificar, não significa que ela não é autoadjunta, tá? Vamos prosseguir aqui. Nosso primeiro resultado uma equação diferencial ordinária linear homogênea L de y igual a zero. É autoadjunta, exatamente o que a gente está estudando agora, autoadjunta se e somente se essa equação L de y igual a zero tem a forma seguinte. Esse D grande é a derivada em relação a x. Derivada do produto P de x multiplicado pela derivada mais uma função q de x tudo isso aplicado em y de x é igual a zero. Pronto, então ela é autoadjunta quando a gente puder escrever o primeiro membro assim. Ela é de segunda ordem, tá? Puder escrever desse jeito aí. Essas funções P e Q têm que atender às seguintes exigências. P precisa ser de classe C1 vamos chamar de AB o domínio da equação diferencial. É o nosso I anterior, tá? E a função Q basta que seja apenas contínua no domínio AB. Pronto, então aqui a função Q só precisa ser contínua. A função P precisa ser contínua. A derivada primeira tem que existir. E a derivada primeira também tem que ser contínua, que é de classe C1. Tá? Então a função P é mais restrita do que a função Q pequeno.
Tá, então esse aqui é o nosso primeiro resultado. A equação é autoadjunta quando isso aí acontece. Sob a forma de observação, a forma dada no teorema e aqui vamos repetir a forma dada com outro jeito de escrever. Derivada em relação a x de p de x vezes a derivada primeira mais q de x vezes y igual a zero. É a forma que nós escrevemos no teorema, só que substituindo o d grande por derivada em relação a x, que é a mesma coisa, tá? Então, essa forma aí é chamada de forma autoadjunta da equação dada. É chamada forma autoadjunta de L de y igual a zero. Pronto. Então, a gente vê aqui que nessa forma autoadjunta, aquela propriedade já está verificada, né? Se nós efetuarmos a derivada aqui, vai dar derivar a primeira função vezes a derivada da segunda, y duas linhas, mais derivada da primeira vezes a segunda. Então fica assim, p de x, y duas linhas, mais p', y'. O p de x passa a ser o coeficiente dominante. A derivada dele já é o coeficiente do y'. Então aquela relação já fica valendo, tá? Se a gente escrever isso aqui, escrever a equação dessa forma, aquela relação, a linha 2 igual a 1, é automática, certo? Nem precisou dela aqui, né? Já sai automaticamente. Nós agora vamos dar um resultado dentro. Isso aqui é a primeira observação. A segunda observação, nós vamos mostrar que as equações de coeficientes constantes são também autoadjuntas, tá? Então, a segunda observação é esta aqui, ó. Se a equação diferencial homogênea também é normal, aliás, relembrando, a gente só sabe resolver equações diferenciais normais, tá? Nas equações diferenciais em que o coeficiente dominante não se anula. Então, se ela é normal, para escrevê-la na forma autoadjunta, na forma autoadjunta, ou seja, se nós conseguimos escrever, significa que a equação é autoadjunta, tá?
Basta multiplicar a equação diferencial pela seguinte função. Aqui fica exponencial da integral de coeficiente A1 de x dividido pelo coeficiente dominante e tudo isso dividido pelo coeficiente dominante. Pronto. Então, é imperioso, né? É necessário mesmo que a equação seja normal, porque o coeficiente dominante não pode se anular e sempre aparece, né, no denominador. Então, nesse caso, se a gente multiplicar a nossa equação de coeficientes constantes por essa função aqui, ela é alta adjunta, certo? Aquela equação que nós demos, é só multiplicar por e elevado a 4x, né? Ela fica alta adjunta. Todas as turmas anteriores, possivelmente essa também, né? Chama isso aqui de fator integrante, mas não é fator integrante não, tá? Se a gente tirar aqui o denominador, isso aqui que está no numerador é o fator integrante de uma equação diferencial linear de primeira ordem. Mas dividido por ele, aí já não é mais. Mas não tem importância, pode chamar também. Se eu usar certo e chamar errado, não tem importância não, tá? Mas se nós tivermos uma equação de coeficientes constantes, basta multiplicar por isso aqui, que ela é alta adjunta, e já fica escrita na forma alta adjunta. Para fechar esse assunto todo aqui, inclusive com a identidade de Lagrange, vamos dar aqui a identidade de Lagrange quando a equação for alta adjunta. Identidade de Lagrange. Vou colocar aqui, ó. O operador diferencial é igual ao operador adjunto. E a relação que a gente viu que não tem grandes importância, mas vamos colocar aqui porque ela vai ocorrer. A derivada do coeficiente dominante é igual ao coeficiente A1. Isso ocorre, tá? Quando a equação é alta adjunta. Então, nesse caso, a identidade de Lagrange tem um formato um pouquinho mais particular, que é este aqui, ó. Integral de A até B de V L de Y menos Y. Aqui seria M, né? M de Maria, mas o M é igual a L. Então fica L de novo. Y, L de V. Isso aqui é igual a... O segundo membro fica um pouquinho mais simplificado. É o coeficiente dominante,
que multiplica função v, derivada de y, menos a função y, derivada de v, então esse produto calculado em b e calculado em a. Pronto, essa é a identidade Lagrange quando o operador L é autoadjunto. Aqui, quaisquer que sejam y e v, tá certo? Relembrando aqui que o primeiro membro é o produto interno natural, ele pode ser reescrito assim, ó. V escalar L de y menos y escalar L de v é igual àquilo lá. Tá certo? Então, o primeiro membro é o produto interno natural das funções v e L de y e L de v. Nós vemos que se tivermos condições, né, em A e B, tais que o segundo membro é zero, a gente vai ter V escalar L de Y igual a Y escalar L de V. E lembrando lá da definição de transposto, aqui apareceu o transposto, mas apareceu L, né? Então, se a gente tiver aqui condições bastante especiais, em que aqui o segundo membro é zero, o operador diferencial L, que é autoadjunto, também é simétrico, só que é simétrico em relação a esse produto interno natural, tá? Produto interno natural. Então, a gente vê por aqui que um operador ser simétrico não significa que ele seja autoadjunto, são duas condições diferentes. Ele pode ser autoadjunto e não ser simétrico, tá? Bom, ficamos por aqui. Ali termina ali. Continuamos quarta-feira. Só para relembrar, na segunda-feira a nossa prova é na B104, a partir das 5, tá? O professor lá, em princípio, dá aula até às 5. Mas na prova anterior ele acabou às 4, né? Se vocês quiserem ficar por ali, assim que ele sair eu entro lá e fico esperando vocês. Tá bom? Vai ser só autovalores repetidos, só lembrar, repetidos, tá? E set Fourier. Tá, ó? Moleza, hein? Beleza, até lá então.